Nos últimos meses, a questão da corrupção voltou a tomar conta do cenário político nacional. Nós tivemos aí o envolvimento de uma série de ministros e figuras dos ministérios envolvidos em supostos casos de corrupção. Foi o caso do Ministério das Cidades, foi o caso do Ministério do Turismo, com a Operação Voucher, foi o caso da suspeita de uso de bens privados para fins de campanha eleitoral do Ministério das Comunicações e da Casa Civil. Nós tivemos o afastamento de uma série de ministros, né? O caso do ministro dos Transportes, e isso culminou nessa semana com o afastamento do ministro Pedro Novaes do Ministério do Turismo, já substituído pela presidente. Além disso, nós tivemos também o escandaloso caso de absolvição da deputada Jaqueline Roriz pela Câmara dos Deputados. A deputada que teve filmado, né, o seu recebimento de dinheiro para a campanha eleitoral, dinheiro de Caixa 2, foi absolvida pela Câmara dos Deputados com um argumento bastante sofrível, ridículo mesmo, de que o crime, o ato, teria sido cometido antes do seu mandato de deputada federal e, portanto, não seria passível de punição. Esse tipo de situação inaceitável, tanto o caso da absolvição da deputada Jaqueline Roriz pelo plenário da Câmara dos Deputados, tanto a recorrente corrupção que tem acontecido em ministérios e outras instituições públicas, ele precisa de uma série de medidas para que não ocorra dessa maneira. Nós estamos falando aí, por exemplo, no caso específico dos parlamentos, do fim do voto secreto. É inaceitável que os representantes políticos dos cidadãos tenham direito de esconder a sua manifestação desses próprios cidadãos, da onde o seu poder se origina. O poder dos deputados federais, estaduais, senadores, vereadores e de todos os representantes políticos é um poder derivado, não é um poder originário. O poder originário é dos cidadãos da República e esses têm o direito de conhecer, pelo princípio da transparência, todas as manifestações dos seus agentes políticos que são representantes dos cidadãos. Então, no âmbito do parlamento, uma medida que se faz mais do que necessária, né, é o fim do voto secreto. Nós precisamos também de medidas no âmbito do Poder Judiciário. Nós precisamos dar mais expediente, mais rapidez ao processo de julgamento dos agentes políticos. É inaceitável que até hoje somente 4 deputados, sendo o último na semana passada, tenham sido condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos melhorar a rapidez e a eficiência do julgamento dessas causas, eventualmente até fazendo mudanças na legislação. Mas nós precisamos também, e isso é um papel que o Judiciário tem nesse momento, validar a lei da ficha limpa. O prazo para as eleições está se aproximando, ano que vem, no mês de outubro, teremos as eleições municipais e os cidadãos brasileiros ainda não sabem qual a posição do Supremo Tribunal Federal em relação à ficha limpa. Ela já foi proibida de valer para as eleições de 2010, por decisão do próprio Supremo. Vai valer ou não vai para as eleições de 2012? Tem algum elemento de inconstitucionalidade ou não? Nós precisamos dessa resposta. É inaceitável que o Supremo demore na resolução dessa questão. Mas nós precisamos também de ação do Poder Executivo. Não basta, e a presidente Dilma já indicou isso, né, não basta uma simples faxina. A tarefa de combate à corrupção é uma tarefa continuada, é uma política pública do Estado brasileiro. Não é, inclusive, nem uma ação de governo, deve ser encarada como uma ação do Estado brasileiro. E para que essa política pública tenha sucesso, e o sucesso nesse caso, a gente deve ser claro, não vai ser acabar com a corrupção, essa não tem fim, e sim reduzi-la, né, bastante. Ninguém precisa conviver com os níveis de corrupção que a gente convive em nosso país, mas, enfim, o sucesso dessa política, que é a redução efetiva dos índices de corrupção no Brasil, só vai se dar se a gente tomar uma série de medidas. A gente pode destacar hoje aqui a integração dos órgãos de controle. É fundamental que o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e outros órgãos de controle ajam de forma integrada. Nós precisamos aprovar legislações, né? E o Poder Executivo poderia dar início à confecção desses projetos de lei para enviar
ao Congresso Nacional ou apoiar projetos de lei eventualmente já em tramitação no Congresso. Estamos falando aqui, por exemplo, da questão do conflito de interesses, regulamentação do lobby. São duas legislações em tramitação no Congresso e que o Poder Executivo, com sua base de apoio, poderia apoiar para ter a aprovação mais rápida. Nós precisamos ampliar a transparência pública de todos os órgãos, né? E com informações que sejam inteligíveis, em que o cidadão possa acessar essas informações e compreender efetivamente aquilo que está lendo, que está vendo. Nós precisamos, e isso é uma questão fundamental, fazer o acompanhamento da evolução patrimonial dos agentes políticos e dos servidores públicos, comissionados e concursados. Não é possível que a gente verifique casos de evolução patrimonial gigantesca e só se dê conta disso quando uma eventual denúncia ocorra por parte da imprensa. É importante a gente chamar a atenção que a Lei de Improbidade Administrativa, que tem quase 20 anos nesse país, ela é de 1992, já prevê o acompanhamento dessa evolução patrimonial. E, na verdade, a maioria dos órgãos e poderes não faz isso, o que é uma atitude evidentemente ilegal, porque nós temos uma legislação em vigor. Então, nós vemos que existem caminhos imediatos, rápidos, que nós podemos iniciar um processo efetivo, integrado, de combate à corrupção. Agora, o mais importante, e essa é uma boa notícia disso tudo que tem acontecido de negativo ao longo desses últimos meses, é que a sociedade brasileira efetivamente resolveu se mobilizar. No último dia 7 de setembro, nós tivemos em várias cidades do país, a mais destacada delas foi em Brasília, várias manifestações de combate à corrupção, de luta contra a corrupção. Então isso mostra que a indignação do cidadão brasileiro está assumindo uma nova característica. Além de apenas tão somente reclamar da situação, o brasileiro começa a se incomodar e sair às ruas para exigir mudanças. Importante notar também que nós estamos usando mais e mais as redes sociais para fazer esse tipo de mobilização, né? É o Facebook, o Orkut, o Twitter, todas essas novas ferramentas que a tecnologia da informação tem colocado à disposição do cidadão têm sido utilizado nessa nova política que o cidadão busca construir. Então, essa mobilização deve continuar. Já existem várias mobilizações convocadas para o próximo mês de outubro. No dia 12 de outubro, manifestações vão ocorrer em todo o Brasil, em várias cidades do país, e aqui no Espírito Santo a Transparência Capixaba também vai organizar alguma manifestação. Mais adiante nós vamos passar informações, seja por meio aqui da TV Transparência Capixaba, seja por meio do nosso site, do Facebook, do Twitter e outras ferramentas. Continue acompanhando a política no nosso Brasil, continue participando do processo político, continue protestando, participe dessas manifestações, mostre a sua indignação. Não deixe a corrupção dominar o Brasil.